Há 1 minuto, Mariah Carey testemunha. O que Diddy lhe disse em privado foi perturbador. Antes de começarmos, é fortemente recomendada a discrição do espectador. O seguinte é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Este é o depoimento literal no Tribunal Federal do Julgamento de Sean Diddy Combs, conforme relatado pelo Inner City Press. O tribunal caiu em silêncio quando Mariah Carey, a enigmática Chantus e ícone global, entrou na tribuna, não como artista, mas como porta-voz da verdade. Em um caso já cheio de testemunhos distorcidos e imagens explosivas, sua aparição não foi apenas inesperada. Foi sísmica. Sua voz, antes reservada para estádios e premiações, agora ecoava sob juramento, enquanto ela revelava uma confissão assustadora que Diddy supostamente fez a portas fechadas. Se descobrirem o que eu realmente faço, acabou. Por anos, Mariah manteve silêncio, presa por ofertas de dinheiro para calar e assombrada por uma noite em 2003 que nunca ousou revisitar até agora. O que aconteceu entre ela e Diddy não era sobre romance ou rivalidade, mas revelação. E ao subir à tribuna, ela deixou uma coisa clara. Ela não tinha mais medo. Esta é a história de como Mariah Carey ajudou a revelar a última camada do mito dos mundo de Diddy. E o que ela expôs deixou todo o tribunal em descrença. O escrivão chamou o próximo nome da lista de testemunhas: Mariah Carey. Por 5 segundos completos, ninguém no tribunal se mexeu. Até a estenógrafa pausou a digitação. E então, como se convocada pela respiração coletiva da plateia, Mariah apareceu, vestida com um elegante terno preto, com detalhes dourados, óculos escuros escondendo sua expressão. Ela caminhou lentamente em direção à tribuna, com sua equipe jurídica flanqueando-a como guardiões da realeza. Diddy olhou para cima. Seu rosto contraiu-se por um segundo. Um piscar, um movimento dos lábios. Ele não esperava por isso. O juiz, normalmente calmo, fez um leve aceno de reconhecimento. As câmeras fora do tribunal se apressaram para capturar a cena, enquanto boletins de notícias imediatamente começaram a anunciar: urgente, Mariah Carey entra no tribunal para testemunhar no julgamento de Diddy. Ela não era apenas mais uma testemunha. Era uma superestrela global, sem nada a ganhar e aparentemente tudo a perder. Ao subir à tribuna, tirando seus óculos escuros com uma resolução silenciosa, um sussurro percorreu a galeria do tribunal. Alguém disse: ela realmente vai seguir. Adiante com isso. A promotora se levantou, pigarreou e fez a primeira pergunta. Senhorita Carey, pode por favor contar ao tribunal qual a natureza da sua relação com o Sr. Sean Combs? Maria não hesitou. Éramos conhecidos, disse ela, não amigos, não colaboradores, apenas 2 pessoas orbitando a mesma indústria. Nunca tive um problema pessoal com ele até 2003. Naquele momento, todos os olhares se voltaram para Diddy, que agora estava imóvel atrás da mesa da defesa. Seu advogado se inclinou para ele, mas Diddy não reagiu. Ele estava se preparando, esperando. Mariah continuou: não fui chamada aqui para falar de rumores. Estou aqui por causa do que me foi dito em privado, algo que nunca pensei que teria que repetir sob juramento. O júri se inclinou para a frente. A galeria estava em silêncio. O clima havia mudado. Seja lá o que essa ícone pop ia dizer, não seria pouca coisa. E ao olhar Diddy diretamente nos olhos, ela acrescentou: esperei mais de 20 anos para dizer isso. Antes de 2003, os caminhos de Mariah e Diddy se cruzaram dezenas de vezes. Sets de videoclipes, premiações, jantares executivos. Eles não eram colaboradores, mas tinham agentes em comum, inimigos em comum e respeito mútuo. Na superfície, Mariah testemunhou que do final dos anos 90 até o início dos anos 2000, ela via Diddy em vários eventos. Ele estava sempre presente,
disse ela, não apenas fisicamente, mas politicamente. Ele estava em toda conversa, em toda sala, às vezes sem nem ser convidado. Ela lembrou de um momento particular em 2001, no MTV Video Music Awards. Didi teria se aproximado dela em uma after party e elogiado seu novo álbum. Ele me disse que respeitava minha carreira, mas então falou algo estranho. Você é limpa demais para essa sala. Isso nem sempre é seguro. Eu dei risada. Não seria a última vez que ela ouviria essa frase. Ela continuou explicando que a indústria musical naquela época não era apenas competitiva, era implacável. Alianças não eram só sobre música, eram sobre sobrevivência. Mariah disse: as pessoas pensavam que estar visto com Didi significava proteção, mas alguns de nós sentíamos o contrário. Ela testemunhou que havia sussurros, muitos demais para ignorar, rumores sussurrados sobre after parties privadas, sobre pessoas sendo obrigadas a assinar NDAs antes de entrar em certas salas. E se você recusasse, perguntou a promotora, você não recebia mais o convite e, eventualmente, nem o convite para os shows de premiação. Um nome continuava aparecendo nos bastidores. Didi. Não como mentor, nem como magnata, mas como alguém orquestrando um tipo diferente de império. Mariah nunca desafiou isso publicamente. Ela não precisava. Mas admitiu no tribunal que, em 2003, ela já estava desconfortável. E esse desconforto chegaria ao ápice numa noite que mudou tudo. O tom de Mariah escureceu. Ela se inclinou levemente para o microfone e começou a descrever a noite de 19 de julho de 2003, a noite em que foi convidada para o que foi descrito como um retiro da indústria em Hamptons. Ela disse que acabara de terminar de filmar um videoclipe e estava exausta, mas seu empresário insistiu que o evento seria bom para sua imagem. Todo mundo grande vai estar lá, disseram. É organizado por alguém que está reconstruindo sua marca. Esse alguém era Didi. A casa, lembrou ela, era uma enorme propriedade à beira-mar, com janelas fumê e 2 pontos de segurança. Privados. A lista de convidados incluía astros de primeira linha, executivos da mídia e algumas pessoas desconhecidas que não pareciam artistas. Mas como observadores, disse ela, às 22 horas, Mariah disse que tentou sair. Foi quando Didi se aproximou. Ele estava calmo, quieto. Perguntou se eu queria acompanhá-lo ao lounge privado. Ela disse que estava cansada, mas ele insistiu. Disse que tinha algo para esclarecer. Ela o seguiu para uma sala menor, fora do corredor principal. Estava pouco iluminada, mobiliada com poltronas de veludo e 2 seguranças estavam do lado de fora da porta. Ele se serviu de uma bebida e ficou me olhando por um tempo, disse ela. Então ele disse: se eles descobrirem o que eu realmente faço, acabou. O tribunal congelou. Maria continuou. Ele não estava sorrindo, não estava brincando. Disse isso como um homem que já viu seu império desmoronar na mente. Ela perguntou o que ele quis dizer. Ele mudou de assunto. Ela tentou sair. Ele bloqueou a porta por um momento. Então, com um meio sorriso, disse: você será cuidada. Só não fale nunca. Ponto final. Ela saiu da sala sem dizer mais uma palavra. Eu carreguei aquela noite comigo por 2 décadas, disse ela ao tribunal. E não vou mais ficar em silêncio. Na manhã seguinte, Mariah testemunhou que saiu da propriedade em Hamptons bem cedo, antes do nascer do sol. A casa estava assustadoramente silenciosa. A segurança não disse uma palavra enquanto ela passava. Ela entrou no carro dirigido por seu assistente de longa data e fez o caminho de volta a Manhattan em silêncio. Eu não sabia o que acabara de testemunhar. Parecia um aviso, como se eu não devesse estar ali, disse ela ao tribunal. Mas o aviso não tinha acabado. Por volta do meio-dia, enquanto se acomodava novamente em sua suíte no St. Regis, um concierge bateu à porta com um envelope preto.
Ele disse que tinha acabado de ser entregue por um serviço particular com seu nome. Sem remetente, apenas suas iniciais, MC, em tinta prateada. Dentro do envelope havia $100.000 em notas novas, firmemente amarradas com fitas douradas. Não havia bilhete, nenhuma explicação, mas sob o dinheiro havia um envelope menor. Dentro dele, uma mensagem escrita à mão. Pelo seu tempo, guarde a noite para você. Maria disse que sentiu seu estômago cair. Não era só o dinheiro, era a mensagem, o tom, a suposição de que ela podia ser comprada. Ela mostrou o envelope ao seu gerente, que aconselhou a devolvê-lo imediatamente. Mas o número listado no cartão estava desconectado. Sua equipe depois confirmou com a segurança do hotel que o mensageiro veio diretamente de um SUV preto registrado em uma frota de aluguel de Manhattan, frequentemente usada pelos associados da Bad Boy Entertainment. Eu não queria o dinheiro, disse Mariah no tribunal. Queria respostas, ou pelo menos distância daquele mundo, mas o que eu recebi foi medo. Ela colocou o envelope e seu conteúdo no cofre do hotel. Algumas semanas depois, enviou de volta para a propriedade sem remetente, apenas com as palavras: "Você sabe onde isso pertence." Por anos ela nunca mencionou isso, nem para amigos próximos. Era daquelas coisas que se enterra e tenta esquecer. Mas quando viu Didi entrar no tribunal meses atrás, acusado de abuso, chantagem e mais, aquela memória voltou com força. Eu sabia que tinha que falar. Não podia deixar aquele envelope ficar em silêncio. A próxima pergunta da promotora parou todos. Senhorita Carey, você sabia de outras mulheres na festa de 2003 que expressaram preocupação ou que desapareceram depois? Maria hesitou. Pela primeira vez no depoimento, ela parecia abalada. Havia uma, disse. Ela não era famosa, não era artista. Acho que trabalhava em marketing ou relações públicas. Conversamos brevemente, mas ela disse que se sentia deslocada. A mulher que Mariah só lembrava como Lana mencionou algo sobre ter entrado acidentalmente em uma sala lateral durante a festa. Ela viu uma câmera, luzes e um homem assinando um papel com alguém observando. Ela saiu rápido da sala, mas mais tarde naquela noite, Mariah percebeu que Lana tinha sumido. Ninguém falou sobre ela. 2 meses depois, Mariah recebeu uma mensagem estranha na caixa postal do estúdio. Uma mulher sussurrou: "Eu não devia ter visto isso. Disseram para não falar com ninguém. Você também deveria tomar cuidado." A mensagem foi deletada por acidente por um estagiário do estúdio naquele dia, Mariah supôs, mas a voz a assombrava. Ela nunca conseguiu confirmar se era Lana. No começo de 2004, pediu ao seu gerente para investigar a identidade da mulher. Ela sumiu, ele disse. Sem registros, nenhuma vaga de emprego nova, redes sociais apagadas. Ele a alertou para não insistir. Eu sabia que algo estava errado, disse ela ao tribunal. Mas também sabia como a indústria funcionava. Quem investigava demais não durava. O juiz perguntou se ela tinha alguma prova que ligasse Didi ao desaparecimento de Lana. "Não tenho provas físicas", respondeu ela. "Só medo. O mesmo medo que me fez ficar calada por 20 anos. Mas os promotores usaram seu depoimento para conectar uma rede crescente de histórias. Assistentes desaparecidas, dançarinas silenciadas e agora uma estrela pop que pode ter recebido dinheiro para fechar os olhos para tudo isso. Em 2004, a carreira de Mariah ainda estava em ascensão, apesar das batalhas pessoais e das consequências de seu colapso em 2001. Mas nos bastidores, ela testemunhou que algo mudou. "O telefone parou de tocar para certos eventos", disse ela. "Não todos. Apenas os ligados ao pessoal dele. Galas privadas, premiações patrocinadas por gravadoras. De repente, eu não estava mais na lista. No começo, ela achou que fosse coincidência. Mas então vieram as ligações.
silenciosas, sutis, quase amigáveis. Uma em particular, de um executivo conhecido de uma grande gravadora. Mariah, você é incrível, mas sugiro que não fale daquela noite novamente. Não é saudável para ninguém. Essa frase, não é saudável, ecoou em sua mente por anos. Ela disse que recebeu outra mensagem por meio de um conhecido em comum, que coisas ruins acontecem com mulheres que falam demais. Eu fiquei enojada, fiquei furiosa. Mas também sou inteligente, disse ela ao júri. Você não sobrevive tanto tempo nessa indústria sem saber quando um aviso é sério. Ela mudou a conversa para um momento em 2006, quando viu Diddy novamente numa cerimônia de premiação. Ele estava rindo, animado, cercado por artistas mais jovens. Quando ele cruzou o olhar dela do outro lado da sala, congelou. Depois, deu um sorriso, frio, calculado. Aquele sorriso me disse tudo, disse ela. Não era charme, era controle. Era ele dizendo, você ficou calada. Boa garota. Ela nunca mais falou com ele depois disso. Esse momento a convenceu de que tinha feito certo em não falar. Mas ao assistir ao julgamento em 2025, vendo outras mulheres se apresentarem, vendo os cantos escuros da indústria começarem a desmoronar, ela decidiu que o tempo do silêncio tinha acabado. Não tenho mais medo dele, disse firmemente. Não tenho mais medo do sistema que o protegeu, porque uma vez que a verdade estiver fora, eles não podem mais controlá-la. O tribunal se movimentou novamente quando a promotora fez uma pergunta de seguimento que parecia simples, mas indicava algo mais profundo. Senhorita Carey, houve outras pessoas que você ouviu pessoalmente o Sr. Combs ameaçar? Mariah exalou e assentiu lentamente. Sim, um incidente que nunca contei antes, mas chegou a hora. Ela testemunhou que em 2005, enquanto visitava um estúdio em Midtown Manhattan para um projeto de colaboração, ouviu uma conversa entre Diddy e uma jovem artista de R&B, uma estrela em ascensão conhecida na época por seus vocais poderosos e raízes gospel. Mariah não quis revelar o nome da cantora publicamente, mas confirmou que as iniciais e a linha do tempo da carreira correspondiam a uma cantora de sucesso que desapareceu depois. A conversa ocorreu numa sala lateral próxima, ao estúdio principal. Maria tinha chegado cedo, esperando encontrar seu produtor, mas se encontrou involuntariamente perto o suficiente para ouvir a voz de Diddy através de uma parede fina. Segundo seu depoimento, ela ouviu ele dizer, você lembra quem te deu esses discos? Você lembra quem tem os seus masters? Não vá falar como se tivesse liberdade. Essa indústria tem regras. Eu as faço. Você obedece. Simples. Então, mais baixo, mas com veneno, ele acrescentou. Se acha que pode sair andando, lembre do que aconteceu com a última garota que tentou. Maria recuou atônita. Nunca contou isso publicamente, temendo retaliações ou acusações de divulgação indevida. Mas meses depois, aquela mesma artista cancelou sua turnê, desistiu de uma premiação e nunca mais foi vista sob os holofotes. Ela simplesmente desapareceu, Mariah disse ao tribunal. E ninguém nunca perguntou por quê, não publicamente. Porque todos sabiam, nós todos sabíamos. O peso dessa declaração pairou no ar. Diddy permaneceu imóvel na mesa, de defesa, rosto vazio, lábios apertados. Seus advogados se inclinaram para uma consulta em voz baixa, mas o estrago já estava feito. Queria ter falado na época, admitiu Mariah. Eu tinha medo, pensei que talvez estivesse paranoica, mas agora, depois do que vi, sei que aquilo era real. Essa parte do depoimento dela não era só sobre ela mesma, era por cada artista que nunca teve a chance de testemunhar. E naquele momento, a plateia parecia entender. Isso não era apenas um julgamento, era um acerto de contas. Quando
Maria chegou à 8ª parte do seu depoimento. O tribunal estava completamente atento. Repórteres não conseguiam digitar rápido o suficiente. Jurados pareciam visivelmente emocionados. Até o juiz parecia inquieto em sua cadeira. A voz de Mariah permaneceu calma, mas agora ela começou a falar sobre eventos que indicavam acobertamentos organizados. Havia arquivos, disse ela, que as pessoas me disseram para não olhar. Contratos, faturas, acordos feitos sob nomes estranhos, coisas que não faziam sentido. Ela testemunhou que, em um momento de 2008, pediu a um ex-assistente para fazer uma busca sobre um evento co-patrocinado por Didi, que misteriosamente não foi televisionado, apesar de ser uma produção grandiosa. O assistente descobriu empresas fantasma ligadas a organizações de fachada, todas aparentemente criadas para esconder registros de pagamentos. Quando sua equipe mencionou isso a um executivo de gravadora, ouviram diretamente: "Nós não investigamos isso, vocês também não deveriam." O tribunal murmurou enquanto Mariah descrevia como a pressão para permanecer em silêncio aumentava quanto mais perguntas ela fazia. Sua assessora de imprensa recebeu dicas anônimas sobre possíveis escândalos, ameaças sobre filmagens inéditas de estúdio que poderiam envergonhá-la. Até rumores que sugeriam que antigas histórias de tabloides poderiam ressurgir se ela continuasse investigando. Então veio a noite da cerimônia de premiação de 2010. Mariah disse que foi convidada para apresentar um prêmio de carreira para Didi. Ela recusou. Dentro de uma semana, ela disse que 3 contratos de patrocínio misteriosamente caíram. Nem sequer ligaram para dar explicações. Eles simplesmente sumiram. A defesa objetou nesse momento, alegando que era especulação, mas o juiz permitiu o depoimento devido à relevância do padrão. O que aconteceu depois? Perguntou a promotora. Mariah olhou fixamente à frente. Decidi que esperaria o dia em que alguém me pedisse para testemunhar, e quando esse dia chegasse, eu não guardaria nada. A declaração final de Mariah Carey no tribunal não foi sussurrada, nem sequer emocional. Foi firme, precisa, devastadora. "Não estou aqui para reviver a dor", disse ela. "Eu estou aqui porque acredito que a verdade tem poder e estou aqui para dizer alto e claro: Didi me disse exatamente quem ele era. E agora o mundo também sabe." Seu depoimento terminou em silêncio. Até o taquígrafo parecia abalado. Quando Maria desceu da testemunha, sua equipe de segurança abriu caminho para a saída. Ela não falou com os jornalistas, não acenou, não sorriu. Caminhou com a dignidade silenciosa de alguém que acabou de jogar uma pedra enorme num lago calmo. Do lado de fora do tribunal, a mídia explodiu em reação. Hashtags como Dimo Maria testifica e Brother Verdade no julgamento Didi começaram a ser tendência globalmente. Programas de entrevistas e comentaristas de notícias elogiaram sua coragem, enquanto outros se perguntavam o que mais ela ainda não havia revelado. Lá dentro, Didi permaneceu sentado à mesa, ombros curvados. Sua equipe jurídica estava em silêncio atônito. O juiz chamou um intervalo, mas ninguém se mexeu imediatamente. Mais tarde, naquela noite, enquanto as imagens do depoimento de Mariah eram transmitidas em todas as grandes redes, a conversa cultural mudou. Não era apenas mais um caso de celebridade no tribunal. Era o desmoronar de um império e a rainha do pop que ajudou a acender o estopim. Como dizia uma manchete, ela alcançou a nota mais alta e quebrou o silêncio. Nos dias seguintes ao depoimento de Mariah Carey, algo mudou, não só na sala do tribunal, mas no mundo do entretenimento. Não eram apenas os fãs reagindo mais. Executivos, agentes, produtores e antigos colaboradores começaram a reavaliar seu silêncio. Uma linha invisível havia sido cruzada, e ninguém queria estar do lado errado dela. Quando a poeira baixou,
Os veículos de mídia reproduziram a frase de Mariah repetidas vezes. Se eles descobrirem o que eu realmente faço, acabou. Essa única frase foi estampada em manchetes, TikToks, monólogos de programas noturnos e segmentos investigativos. O que antes era visto como fofoca de Hollywood, agora era considerado uma peça-chave no caso da promotoria. E nos bastidores, os sussurros começaram a aumentar. Rumores circulavam que 2 ex-executivos da gravadora de Diddy tinham concordado em fornecer depoimentos sob sigilo. Uma fonte anônima disse a Rolling Stone: se ela foi corajosa o suficiente para falar, talvez seja hora de todos nós falarmos. Outra assistente, que já trabalhou em eventos no tapete vermelho, patrocinados pela Bad Boy Entertainment, postou de forma enigmática no Instagram: algumas pessoas me calaram, outras me pagaram. Eu guardei os segredos, mas não mais. A justiça está chegando. Até celebridades que por muito tempo permaneceram neutras começaram a mudar de posição. Apresentadores de talk shows elogiaram a coragem de Mariah. Performers de primeira linha repostaram clipes do seu depoimento, acrescentando apenas uma palavra: respeito. E veteranos da indústria silenciosamente removeram fotos antigas com Diddy de suas redes sociais, sinalizando uma ruptura clara com alguém que, até um ano atrás, era considerado intocável. Mas dentro do tribunal, as consequências foram ainda mais severas. Os jurados ficaram visivelmente abalados. Os promotores, agora energizados, entraram com pedidos para obrigar testemunhas adicionais a depor, incluindo ex-seguradores e gerentes de turnê. A equipe de defesa tentou controlar os danos, pintando Mariah como uma contadora de histórias dramática, mas não funcionou. Porque ali estava a verdade que ninguém podia escapar. Mariah não tinha motivo para mentir. Ela não precisava de dinheiro, não buscava fama, não havia lançado um álbum, não promovia nenhum projeto. Ela apareceu no tribunal sabendo muito, bem o que seria revelado. Ela poderia ter simplesmente desistido de tudo, mas em vez disso, ela enfrentou a tempestade, e isso a tornou perigosa. Não no sentido de tabloide, mas no sentido de quem fala a verdade quebra o silêncio. O tipo de perigo que derruba impérios construídos sobre o medo. Em uma entrevista discreta, fora dos autos, um jurado teria dito: quando ela o olhou, parecia que finalmente estava livre. E ele sabia disso. O tribunal não ouviu apenas um testemunho, assistiu a uma mudança. O efeito dominó já estava em curso, porque quando alguém como Mariah Carey puxa a cortina, não há como fechá-la de novo. Cada vez mais pessoas da indústria começaram a falar. As sombras foram sendo dissipadas aos poucos, e segredos antigos que pareciam inabaláveis começaram a ruir. O poder da verdade não só libertou vozes suprimidas, mas também quebrou os sistemas ocultos de opressão que persistiam por décadas. Mariah não estava mais sozinha. Ela virou símbolo de coragem, de resistência inabalável contra forças poderosas antes tidas como intocáveis. E embora o caso continuasse e muitos desafios ainda estivessem por vir, uma coisa ficou mais clara do que nunca: a era do silêncio acabou. Porque quando a verdade é revelada, ela não apenas estilhaça as paredes de vidro, ela também acende uma chama de esperança para milhões que buscam justiça. E essa foi a primeira vitória. Uma vitória da verdade, da coragem e de um poder que não pode ser apagado.